Olá, pessoal, Diário de uma Guerreira, hoje de uma guerreira marcial, fazendo um programa, né, o nosso programa diário. Bom, gente, hoje, como eu falei para vocês, toda vez que eu faço um programa, eu trago um livro para apresentar para vocês. Hoje eu vou trazer um livro importante, interessante para quem gosta de Aikido, né? Eu tô trazendo livros de Aikido, de várias artes marciais, mas agora eu tô falando do Aikido. Esse livro é muito importante. É um dos livros mais importantes que eu li de Aikido, assim, de todos, né? E ele é o seguinte, é o livro que conta a história de O Sensei, tá? Eu já falei dele, né? É esse livro aqui, Uma Vida no Aikido, né? A biografia do fundador Morihei Ueshiba. Foi escrita pelo filho dele, tá? Esse livro, gente, olha, eu vou mostrar de novo. Olha, para quem quer entender o Aikido, esse livro é fundamental. Eu diria que esse livro é um dos mais importantes, né, que eu já li sobre o Aikido. É muito importante porque esse livro, ele vai contar a história, né, do criador, né, do Aikido, porque o Aikido, ele se mistura, né, a arte Aikido se mistura com a vida de o Sensei. Não tem como você separar um do outro, né, eles estão ligados, interligados, né. Então, esse livro, ele dá uma visão do Aikido, tá? Ele fala, ele vai falando, contando a vida do sensei, mas ele também conta a trajetória, né, da criação da arte Aikido. Então, é um livro fundamental, muito legal esse livro, tá? Vai contando desde a infância, né, um pouquinho da vida, da família de o sensei, conta um pouco do pai, da mãe de o sensei, né, que a mãe do sensei sempre quis ter um filho, né? Ela vinha de uma família que só tinha filhas. Então, quando o sensei nasceu, ele foi um filho muito festejado, tá? E muito mimado também, tá? Então, ele foi um filho muito querido, o sensei, tá? Tanto o pai como a mãe de o sensei, eles eram muito cuidadosos com o sensei, tá? Então, vai contando um pouquinho da infância dele, né? Um pouco da juventude dele, né? Da vida adulta, das irmãs. Então, vai contando da busca dele, né? De que ele começou a fazer ele estudou várias coisas e no fim ele acabou ficando com a arte marcial, tá? Então, vai falando um pouquinho dele. Esse livro é muito importante, tá? Esse livro, eu acho que depois que eu li esse livro, eu entendi melhor o Aikido, tá? Porque ele dá um apanhado, ele dá uma visão do Aikido, né? Você vai entendendo um pouco da criação, da arte e até a arte chegar no que é hoje a arte, tá? Então é fundamental esse livro, é um dos livros mais importantes que eu já li de Aikido, tá? Que é esse. E eu leio, releio, e foi o filho do sensei que escreveu, tá? É o filho escrevendo do pai. Então tem fotos, né? Fala também daquelas aventuras que ele fez, né? Porque ele tinha essa ideia, ele queria criar uma sociedade meio alternativa, tá? Ele tinha esse sonho, ele tinha uma visão muito social, tá? O sensei ele era muito ligado com a visão social, tá? Ele se preocupava muito com a sociedade, ele era politizado, né? Ele era politizado. Ah, e aí depois vai contando também uma parte grande do livro conta da entrada dele, né, na Seitomoto, e aí ele vai ficar até o fim da vida na Seitomoto, tá? E aí o Aikido ele nasce quando ele está na Seitomoto, tá? Então, gente, olha, essa semana foi uma semana muito interessante, tá? Eu tava falando pra vocês, né, eu tive aquele estresse todo, né, naquele grupo do capim venenoso e tal, mas foi uma semana muito interessante, tá, pra mim. Eu quero, inclusive, dizer, ontem, eu quero indicar para vocês um vídeo, né, de um amigo meu, Marcial. É um dos meus melhores amigos nas artes marciais, tá? Ele já me acompanha há um tempo. É um vídeo maravilhoso. Ele está escrevendo, ele fez um vídeo em que ele vai mostrando 11 pontos para você identificar assédio sexual em academias, tá? De artes marciais. Eu achei maravilhoso o texto dele, o vídeo dele, tá? O vídeo e o texto. É o Jerônimo. O Jerônimo é um super amigo, adoro ele, gosto demais dele. Ele já me acompanha, tá? Ele é o único amigo que eu nunca briguei, né? Eu gosto muito dele, bastante, sabe? Mas ele é uma pessoa especial, ele realmente é um homem especial, né? É o que eu falei, por exemplo, eu falo muito, eu sempre critico muito os marciais aqui, tá? Mas agora eu vou falar bem. Quando é para falar bem, eu falo, tá? Então, Jerônimo é um desses marciais especiais, né? É um desses poucos amigos que eu tenho. Eu tenho amigos muito legais, né? No mundo marcial, graças a Deus, são poucos, mas são
amigos, né? Gente legal, bacana, né? Que é gente bacana, graças a Deus. Ainda bem que eu tenho, né? Então tem o Jerônimo, tem mais alguns amigos que eu tenho e que eu peço socorro sempre, né? Porque é muito ruim você ficar sozinha, né? Então o Jerônimo, ele é especial, né? Ele é um super amigo, eu gosto muito dele, a cabeça dele, ele tem uma sensibilidade com a questão das mulheres, né? E esse vídeo que ele fez tá perfeito. Maravilhoso, sim. Eu não tenho nem o que falar, né? Tá perfeito. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, tá, gente? É muito importante, tanto mulher quanto homem, tá? Para vocês se sensibilizarem desse assunto. Vocês sabem que eu tive um probleminha, né? Não chegou a vias de fato, ainda bem, porque eu brequei, né? Mas todos esses pontos que o Jerônimo tá colocando no vídeo dele é de fato, tá? É assim mesmo, né? É assim que acontece mesmo, que ele estava falando. É o seguinte, ele conta, uma das coisas que ele fala é que é o seguinte, o assédio acaba acontecendo muito em artes marciais em que o sensei é colocado como um deus. Isso acontece no Aikido, tá? Você vê que bate. Porque eu tive um problema, né? No meu primeiro dojo de Aikido, eu tive problema com o sensei. O sensei tentou, né? Tentou me assediar, mas ele não conseguiu porque eu brequei ele. Brequei ele antes, né? Ele tentou. Então, assim, não fez nada grave, porque eu brequei ele antes, né? Mas geralmente as pessoas não brecam, as mulheres não brecam, tá? Eu brequei porque eu tenho uma personalidade diferente, tá? Geralmente as vítimas do abusador e do assediador, elas têm uma personalidade mais submissa, e geralmente elas veem o sensei como um deus. Como eu não tenho esse perfil, eu realmente não tenho, né? Eu sou rebelde, né? Eu não vejo sensei como deus, né? Guru, eu não acredito em guru, eu questiono esse negócio de guru, né? Então não funciona comigo, né? Eu não sou o perfil de vítima de um assediador, tá? Comigo não dá certo, né? Então ele tentou, esse primeiro sensei que eu tive de Aikido, ele tentou, tá? Ele tentou dar em cima de mim na aula, foi tipo um assédio que ele fez, só que ele foi brecado. Eu brequei ele, né? Brequei ele antes e ele não fez nada grave. Porque é o seguinte, eu tava falando pro Jerônimo que o abusador, ele tenta a vítima primeiro, tá? É um modus operandi do assediador, do abusador. Ele vai tentar. Primeiro ele tenta, né? Se ele conseguir o aval, né, da vítima, ele segue, tá? Agora, se a vítima brecar, ele para. Geralmente ele para, tá? Ou se não, ele vai continuar, mas se ele vê que ele pode conseguir um sucesso. No meu caso, ele pecou mesmo, porque eu não só brequei que ele, como eu entrei em conflito com ele, como eu fui questionar ele. Eu botei ele na parede, tá? Uma das falas que eu falei para esse professor de Aikido, que eu tive esse primeiro, né? Que é um abusador. Ele é um cara perigoso. Ele é um cara perigoso porque ele tentou, né? Me assediar, mas ele não conseguiu o intento. Uma das coisas que eu falei para ele é: quem brinca com fogo se queima. Eu ameacei ele, né? Então ele pegou e me tirou do dojo, que é o que o Jerônimo tá falando no vídeo dele. Geralmente, quando o abusador, quando o sensei abusador, assediador, não consegue o intento, ele tira a pessoa do dojo. Foi o que ele fez comigo. Ele me tirou do dojo. Porque ele não conseguiu o intento. Ele sabia que ele não ia conseguir nada, né? Que eu não sou o perfil, né? Porque o abusador e o assediador, ele não quer uma pessoa que dê trabalho, tá? Ele quer facilidades. Então, ele vai numa pessoa que é submissa, que tem ele como, né? Deus, né? Tem uma admiração por ele. E então ele consegue, né, fazer o que ele quer por esse perfil. Então, assim, geralmente a mulher que sofre o abuso e o assédio, ela tem perfil. Ela tem perfil, né, de uma mulher mais submissa, mais frágil, né, a autoestima é mais baixa, né? Ela acredita, né, que o outro vai resolver, o outro vai salvar, tá? E então ela entra nisso. Muitas vezes o outro faz tipo uma chantagem, que é o que eu falei pra vocês, né? Foi o que ele fez. Ele fez comigo, ele fez isso comigo. Claro que não foi falado, mas é uma coisa, é uma chantagem silenciosa. É tipo assim, olha, você não caiu no meu assédio, né? Então você tá fora, você não vai ter Aikido. E eu não tive, tudo bem, fui embora, entendeu? Muitas vezes a pessoa, a mulher fica porque ela quer. Ela fala, ah, não, eu vou ficar, eu vou ficar, eu quero demais, né?
Então, é um preço que se paga, né? É um absurdo, é um crime, claro, é um crime absurdo, mas às vezes a mulher ela é tão frágil que ela acaba se submetendo, tá? Ela acaba se submetendo. Então, é exatamente do jeito que o Jerônimo está falando. Ele falou perfeito, né? Então, geralmente são artes que se coloca o sensei como um deus, no Aikido é isso. Se realmente se coloca um sensei, tem uma idolatria ao sensei, que é o seiseismo. Então, é uma arte muito complicada, é uma arte que tem uma tendência a ter um assédio, sim, tá? E as pessoas, os aikidokas, eles colocam, né? O sensei. Muitas vezes não é nem o sensei que se coloca, eles criam, né? Esse endeusamento. Então, são as vítimas perfeitas, tá? São as vítimas perfeitas para um sensei que assedie, tá? Então, eu tive sim problema com o primeiro sensei de aikido que eu tive. Ele tentou, eu brequei ele, né? Eu não sobrequei como eu fui tirar satisfação dele. E eu fiz um pampeiro, né? Eu fiz um pampeiro. Então, assim, porque eu não tenho esse perfil, né? De uma mulher submissa, uma mulher, né? Eu não tenho perfil. Tanto é, gente, que é o seguinte, eu fui, né? Eu fui fazer uma reportagem lá nas terras do João de Deus. Você sabe, né? O João de Deus que tá sendo, né, que cometeu vários crimes. Eu fui antes, tá? Eu nem sabia desses crimes, isso aconteceu depois, tá? Eu fui, fiquei lá 3 dias, tá? Acompanhando todo o trabalho dele e tudo. E assim, eu não vi nada, tá? Quando eu estive lá, eu não vi nada, né? Porque ele fazia as coisas depois, né, da sessão, tá? Ele fazia, mas eu entrei na sala onde ele fazia as coisas, tirei foto com ele e tal, mas eu não sou um perfil, né? Porque é o seguinte, o abusador e o assediador, eles sabem o perfil, tá? Eles têm um perfil já, tá? E geralmente é uma mulher que gosta, né? Que tem idolatria, que também tá num momento de fragilidade, tá? Porque as pessoas que vão lá são pessoas que estão bem, num momento bem de fragilidade mesmo, tá? Então ele se aproveitava disso. Só que acontece que ele tentava, ele não ia atacando logo de uma vez, tá? Que foi aquilo que eu falei, o assediador, ele tenta primeiro, tá? Ele tenta. Se a vítima volta, fica, ele vai avançando no assédio, tá? Ele vai avançando, né? Mas ele tenta primeiro, né? Aí depois ele vai avançando. E foi realmente o que aconteceu. Então, assim, é muito interessante o vídeo do Jerônimo, muito, muito bom. Eu acho que ele vai ajudar muita gente com esse vídeo, muita gente, né? Porque uma coisa sou eu contando, outra coisa é um homem, né? Contando, né? Um professor, né? Então, foi perfeito, perfeito, é exatamente aquilo mesmo. Geralmente, o assediador, ele tem um perfil, muitas vezes o assediador já foi assediado também, né? Então, ele se torna um assediador, mas ele também já foi assediado, tá? Então, ele vai repetir, né? Esse comportamento dele, e ele vai, sim, ele tem já um perfil de vítimas, tá? Mas ele vai tentar primeiro. Primeiro ele tenta, né? E aí, quando ele vê que ele tem, né? Ele tá conseguindo, né? Ele continua, ele segue, tá? Eu acho, esse sensei de Aikido, que começou, né? Tentou um assédio comigo e tal, mas não consegui fazer nada, né? Porque eu tive uma reação agressiva, tá? Eu contive ele. Ele tinha um modus operandi muito impressionante, sabe? Realmente muito estratégico, tá? Você não consegue pegá-lo. Porque ele faz durante uma técnica de Aikido. Fica diluído, tá? Muitas vezes até a própria vítima, ela não consegue, né? Entender o que ele tá fazendo. Porque ele faz no meio de uma técnica. Então é uma coisa super perversa. É muito perverso, tá? Ele fez de uma maneira, porque ele fez durante uma técnica, né? Ele não fez nada grave, ele só pegou minha mão, entendeu? Não fez nada grave. Mas já era um começo, tá? Se eu tivesse deixado, ele ia seguir, tá? Ele tentou para ver a minha reação, né? Porque ele tenta primeiro, né? O assediador, ele tenta. Se ele vê que vai, ele segue. Senão ele breca. Ele não quer trabalho, né? Ele não quer trabalho, né? Ele não quer desgaste, né? Ele não quer ser descoberto, né? Então, ele brecou. Ele viu que não era, né? Que eu não era um perfil. Não ia dar certo, ia ter problemas. Ele teve mesmo problemas, né, comigo. Mas ele... E aí ele me tirou do dojo. E aí, quando ele tira, ele inverte. Ele inverte as coisas, tá? E como ele tem uma rede, realmente o vídeo que o Jerônimo falou, é perverso mesmo, por isso que as mulheres não denunciam, tá? Ele inverte, e ele tem uma rede de proteção,
né? O dojo, o clube japonês, né? Ele tem uma rede, geralmente ele é casado, ele tem uma estrutura, entendeu? Então, assim, é claro que é fachada, né? O casamento dele deve ser muito ruim, e ele é doente, né? O assediador é doente. Mas eu percebi que o modus dele operar é assim, é muito avançado, sabe? É como se ele tivesse já feito muitas vezes isso e ele foi aperfeiçoando, tá? Ele foi aperfeiçoando, porque ele fez de uma maneira muito natural o assédio, tá? Uma coisa absurda. E ele não conseguiu entender que ele está fazendo uma coisa errada. Ou ele se fez de não sair, tá? Eu acho que ele se fez de não sei também, tá? Uma pessoa, esse sensei de Aikido que eu tive, esse primeiro, o Barbudex ele era super dissimulado, né? Ele era muito dissimulado, ele criou uma persona social muito forte, tá? E então ele realmente conseguia camuflar as coisas que ele fazia. E ele deve ter feito muito, tá? Deve ter feito muito. Mas eu fui lá tirar satisfação dele, né? Deu problema até hoje. Até hoje a gente tá numa briga. Até hoje eu não me dou com ele, tá? Eu realmente não me dou com ele. E houve um rompimento meu, inclusive, com o dojo inteiro. Porque o dojo inteiro ficou do lado dele. Dojo inteiro. Nunca se retrataram, nunca pediram desculpas, né? Eles compraram, inclusive o dono da escola em que ele está, porque eu fui reclamar com o dono nos Estados Unidos. Eu reclamei com muita gente, tá? Eu fui atrás, tá? E existe realmente uma rede de proteção. Aí esse tipo é perverso, é cruel, sim. A vítima fica sozinha, né? Eu fiquei sozinha, realmente fiquei sozinha. Eu rompi com todo mundo, eu cortei, comprei. Mas é assim, gente, no Aikido é muito. Deve acontecer muito, tá? Deve acontecer muito, mas tem uma rede de proteção que camufla as coisas no Aikido, tá? É o que eu falei pra vocês. É uma arte que muito boa, amo o Aikido tudo, mas sinceramente deve ter muita coisa errada, né? No meio do Aikido. Porque o Aikido ele é muito machista e ele tem realmente rede essa rede. Parece uma conspiração, assim, até praticamente, tá? Eu sei que tem exceções aí, mas parece, sabe? É uma coisa, parece uma coisa de. Ai, não sei explicar, entendeu? Eu não gosto desse sistema do Aikido, tá? Realmente não gosto. Eu acho que não combina com a arte, né? De ficar camuflando coisas erradas, sabe? Ficar protegendo coisas erradas. Eu não gosto, tá? Eu realmente não gosto, mas eu acho que deve ter muita coisa, porque já me contaram coisas do Aikido, né? Em off. Ninguém fala, as pessoas têm medo de falar no Aikido, as mulheres têm medo de falar, porque existe essa rede de proteção que vai contra a vítima, vai contra a mulher. Tá errado, eu critico, mas vocês sabem, né? Como é que é, né? Então, mas é verdade, isso que ele falou é perverso, né? Isso acontece muito, as mulheres não falam. Né? Mas eu tive sim esse problema com esse sensei de Aikido, foi o primeiro, é aquele, né, bonitão, maravilhosão, que se acha o bambambam, e ele deve ter feito isso com muitas mulheres, tá? Pelo modus operandi dele, eu notei que é normal, o que ele fez é normal e e o modus, ele conseguiu uma evolução, tá? Realmente ele passa, você não consegue provar o que ele tá fazendo, você não consegue, tá? Porque ele faz no meio de uma técnica, né? Então fica no meio, fica diluído, né? Você percebe o que ele tá fazendo, né? Porque no meu caso ele pegou minha mão, né? Minha mão, pôs no coração dele, tá? Foi uma coisa meio ridícula. Fez umas massagens que tem uma mensagem, né? Ele me mandou uma mensagem, tá? E eu não gostei, nem um pouco, tá? Tanto é que eu entrei em conflito com ele, fui tirar a satisfação dele, tive aquele momento de congelamento, né? Que é o trauma, mas depois eu reagi, na hora eu também reagi, mostrei que eu não estava gostando, eu não gostei mesmo, tá? E aí eu tive uma reação agressiva, tá? Porque aí eu comecei a causar lá no dojo dele, tá? Deu uma confusão lá, tá? Então, mas é perverso, realmente. Então assistam esse vídeo do Jerônimo. Jerônimo é o cara, tá? Eu não tenho nem o que falar, né? Dele, eu sou suspeita, tá? Mas o vídeo dele é perfeito, tá? Ele fez análise, ele analisou vários casos, e como eu já passei, né? Não totalmente, graças a Deus, ainda bem que eu saí, né? Eu saí porque eu não tenho perfil, ainda bem, mas eu meio que estive um pouco do outro lado, né? Da vítima, eu tive um pouco. Então eu vi que isso que o Jerônimo tá falando no vídeo dele tem tudo a ver, é verdade, é isso mesmo que acontece. Tá? Então, mulheres estejam atentas. Eu tive sinais, tá? Ele lhe deu sinais, porque
o assédio, ele é uma coisa que vai acontecendo. Ele deu sinais, tá? Ele não fez nada grave, mas ele foi dando olhadas, né? Sabe, pegou meu braço no Natal, nada grave, mas ele foi dando indícios. Então, naquele momento, eu deveria ter saído do dojo dele. Foi um erro ter ficado, tá? Então, eu falo que as mulheres, eu me arrependo de ter ficado. Realmente, por sorte não aconteceu nada grave, mas eu me arrependo. Eu devia ter saído já nos primeiros sinais, que não foram graves, mas foram sinais. Então, eu diria para as mulheres ficarem ligadas nos sinais, não acharem que é coisa da cabeça delas, tá? Não é coisa da cabeça, tá? Então é isso, gente. Até a próxima. Boa semana para vocês e assistam o vídeo do Jerônimo, tá? Eu tô colocando o link, tá? Até, gente. Tchau, tchau.